Eu quero ler a palavra do Senhor em Êxodo 3, 15 adiante. Glória a Deus. Êxodo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nessa noite eu quero falar sobre o maior profeta que houve na Bíblia, que foi Moisés. Aleluia. Considerado por todos os cristãos como ele era, vamos dizer, ele era o mais, porque Deus colocou sobre ele o poder de fazer os milagres acontecerem na terra do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este meu memorial é geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor é Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado, visto o que vos tem feito no Egito, porque eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra da Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. É uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, na minha vida, tem feito grandes e grandes milagres. Todos aqui que estão presentes nessa noite, eu tenho certeza que conhecem um pouco da minha história. Eu passei por um deserto tão grande, eu passei por uma tribulação tão enorme, que eu vou falar a verdade, tem muitas vezes que eu pensei que eu não iria conseguir. Muitas das vezes eu pensei: Deus, já era para mim. Porém eu comecei a pedir, a pedir, a pedir. Eu pedi tanto ao Senhor que até que enfim eu consegui me libertar. Deus me libertou. Aleluia, Deus. Depois de tanta dor, depois de tanta oração, depois de tanto pedido, Deus me tirou lá do laço do passarinheiro, me tirou lá da onde Satanás me colocou, para me erguer de novo e dizer que as promessas dele para minha vida vão se cumprir, e eu creio. Aleluia, Deus. Aleluia. Hoje o ministério do Senhor começa a se cumprir na minha vida. Eu não sou pregador. Na verdade eu gosto mais de louvar, porque eu acho que é mais fácil. Você chega, louva, entoa, ministra, e é assim o fogo do Senhor derrama sobre a igreja. Porém todos nós precisamos saber da palavra do Senhor, saber estudar, aprofundar. Eu durante essa semana eu li tanto, que eu chegava à noite e minhas vistas começavam a doer. Eu me trancava no meu quarto e falava: Deus, fala comigo, Deus me ensina. Quanto mais eu quero do Senhor, eu quero que o Senhor derrama mais e mais. Eu buscava, eu chorava. Teve uma noite que eu orei, dei 6 ou 2 horas, eu pedi ao Senhor: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, faça seus milagres, suas bênçãos, os seus sonhos para mim se realizem nessa terra. Amém. Então eu comecei a me ver como no deserto, como nas provas que o povo hebreu estava passando. Jesus, porém, escolheu um dentre muitos. Escolheu Moisés para poder salvar e libertar aquele povo que estava cativo, escravizado no deserto. Quem disse que seria fácil? Não foi. Nada foi fácil aquele servo do Senhor, porque logo quando ele nasceu, já mandaram que o matasse, logo quando criança. Porém, nada aconteceu. O Senhor o tirou da onde ele estava correndo perigo e o levou a um lugar que ninguém poderia o tocar. Amém? Então eu comecei a perguntar: por que os hebreus foram feitos escravos? Porque antes José libertou aquele povo, foi Zefanat Pané. Ele
foi grande governador do Egito. Porém, na troca do seu faraó, aquele faraó começou a ver que a população hebreia começava a crescer grandemente e viu que ali seria um perigo para ele. Viu que ali os hebreus poderiam se juntar com outros povos e conquistar a terra do Egito. Então ele começou a falar aos seus servos, falar que a população hebreia era um perigo para ele. Então eu era um perigo para a população. A maior população que tinha que não era de cristãos, eu era um perigo. Então o diabo começou a tentar sobre a minha vida, começou a querer me ver cair. Muitas das vezes eu falei assim: não há solução para mim. Porém, glória seja dada ao seu nome. O ensino daquele jovem veio desde pequeno, né? Para libertar aquele povo que estava sendo cativo. Em Atos 7,34 disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci e livrei-los. Agora, pois, vem e enviai ao Egito. Quem Jesus enviou ao Egito? Moisés, para poder libertar aquele povo que estava sendo cativo. Aleluia, Deus. Eu estava sendo cativo, eu fui prisioneiro, sofri muito. O diabo tocou na minha vida de tal forma que eu pensei como aquela população hebreia pensou. Eles já começaram a procurar, eu não procurei, mas eles já começaram a procurar o porquê de tanto sofrimento, porque eles serviam um Deus que era vivo e rei. Por que eles sofriam tanto na mão daqueles egípcios? E eu comecei a me perguntar: Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que a minha vida está assim tão tribulada? E comecei a fechar minha vista, e comecei a me ver cada vez mais no fundo do poço. Então naqueles momentos eu triste, chorava muito, mas eu sempre louvava e exaltava o nome do Rei. Aleluia, Deus. Porque eu sabia que as promessas do Senhor, como eram as promessas para os hebreus, iriam se cumprir. Aleluia, Deus. Como Jesus prometeu a Abraão, falou que de você a sua geração será inumerável, Aleluia, como as estrelas do céu. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que Abraão não pôde ver aquele milagre porque ele faleceu, mas até hoje o seu milagre, os propósitos de Deus na vida dele ainda estão se cumprindo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Moisés era considerado o mais importante do Antigo Testamento. Ele era um varão humilde, sábio. Claro, depois que ele foi passar 40 anos no deserto em Midian. Moisés foi criado pela sua mãe, Joquebede, quando criança, porque ele foi lançado. Joquebede, ela não viu outra opção senão colocar seu filho Moisés dentro de uma arca, para que dali o Senhor fizesse a vontade dele, né? Então Moisés foi lançado dentro de uma arca e colocado no rio dele. Nada é acaso. Quem encontrou aquele servo, quem encontrou aquela criança, foi nada mais, nada menos do que a filha do faraó. Então, a partir de já começou Deus proteger a vida daquela criança, porque quando ele chorou, aquela moça sentiu compaixão daquela pequena criança. Aleluia. E falou que dele cuidaria, que dele ninguém colocará na mão. Chamou então uma hebreia para cuidar daquele jovem, para cuidar daquela criança, para amamentar, para ensiná-lo. Chamou a hebreia, e por acaso quem foi? Miriam foi e chamou logo Joquebede para que cuidasse do seu filho. Olha o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus faz as coisas certas. Aleluia. Então Deus enviou Joquebede para poder cuidar daquele filho, que até então a filha do faraó não sabia que ela era realmente a mãe daquela criança. Então
A partir de já, Joquebede começou a cuidar daquela criança, cuidava. E Jesus fala que, a Bíblia fala que Joquebede deu os ensinamentos, todos os seus ensinamentos que ela sabia, ela deu a Moisés. Amém? Então chegou a um determinado tempo que a filha de Faraó foi e buscou Moisés. Está aí o nome de Moisés, porque da água eu tirei. Amém? Então, quando começou então a crescer Moisés dentro daquele enorme palácio, ele foi criado, foi ensinado para ser príncipe da nação do Egito. Ele foi ensinado, ele foi educado. Porém, ao completar 40 anos de idade, aleluia. Ao completar 40 anos de idade, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos hebreus. Glória a Deus. Aleluia. E chegando lá, vou ler em Êxodo 2, 11 e 12, que fala: glória a Deus, glória seja dentro ao seu nome. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma banda e vendo que ninguém ali feriu o egípcio e escondeu-o na areia. Por que Moisés fez isso? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão debaixo do plano do Senhor Jesus Cristo. Verdade, meu Deus. Então, quando Moisés fez aquilo, logo a população hebreia já soube. Falou: o que você quer fazer? Caso vai nos matar como mataste o varão hebreu, o varão egípcio? E Moisés, vendo que já tinha sido descoberto, Moisés vendo que ali já não tinha mais jeito, o que ele fez? Ele saiu fugido, porque o faraó já tinha ordenado a sua morte. Porém, Moisés fugiu para Midian, o deserto, e ali habitou ao lado do poço. Olha quanto Deus é misericordioso na vida daquele servo. Habitou ali naquele poço, onde Deus mantinha creio eu que mantinha os seus alimentos, a sua água. E Jetro, havia um ancião naquela terra de Midian, Jetro. Ele mandou que suas filhas fossem até o poço buscar água para os seus rebanhos, para dar de beber a seus rebanhos, suas vacas, eu creio assim. Ali estava Moisés. E aconteceu uma polícia ali que eu não sei muito bem, que a Bíblia não revela muito bem. Então vieram os pastores e lançaram dali Moisés, porém levantou e a defendeu-as. Os pastores vieram ao encontro daquelas 7 jovens, porque eram 7. Vieram ao encontro daquelas 7 jovens para lhe fazer o mal. Porém Moisés se levantou contra. Amém? Porém levantou-se e defendeu-se e aberou-lhe o rebanho. E vindo ela a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e beberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que o deixastes o homem? Chamai-o para que comeste pão. Ali Deus já começa a agir na vida de Moisés mais uma vez. Aleluia. Porque no deserto ali ele viveria mais 40 anos. Moisés viveu 40 anos no Egito. Moisés viveu 40 anos no deserto. Por que Moisés viveu mais 40 anos no deserto? Porque Moisés precisava ser modificado pelo Senhor, precisava aprender mais do Senhor. Aleluia. Jesus o retirou
mais e mais das suas promessas, do que fazer, do que falar ao povo hebreu quando ele veio. Aleluia, Jesus. Então Deus usou aquele homem para cuidar de Moisés, para poder dar o ensinamento, creio eu. Aleluia. Deus manda pessoas na vida da gente que a gente não imagina, não pensa, tipo, da onde veio essa pessoa, de onde veio esse varão, para ajudar, para dar uma palavra tão boa que consola o meu coração. A gente não imagina. Então, e Moisés consistiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gersom, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Deus então separa aquele homem para que ele fosse ao monte Horebe, para ali falar com ele, né? Então, em meio ao espinheiro, Deus coloca um fogo, e aquele fogo ardia muito forte, que Moisés, creio eu, que não imaginava ser o Deus vivo. Não imaginaria que Deus iria falar contigo aquela noite. Aleluia, Jesus. Então o Senhor falou, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia, o espinheiro não se consumia. Era fogo, como o fogo não queimava aquele espinheiro. Vai explicar os mistérios de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele faz as coisas, o impossível, acontecer. Meu Pai. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava-se para lá, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegueis para cá, e tira os seus sapatos, porque a terra onde pisastes é terra santa. Glória a Deus. A terra onde Moisés estava pisando, Glória a Deus. disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir de uma terra onde mana leite e mel, Aleluia, ao lugar Deus. do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Heveu, e do Jebuseu. E agora, eis que clamou dos filhos de Israel, chegou a mim também, tenho visto a opressão que os egípcios vos oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei os filhos de Israel do Egito. Porém, Moisés, depois de ter passado uns 40 anos, ele aprendeu a ser humilde, porque na época onde ele matou o egípcio, ele não tinha essa humildade, porque foi Deus que deu. Ele foi para a terra de Midian para aprender, para ser humilde, para receber do Senhor. Aleluia, Deus. Então, Moisés chegou ao Senhor e falou: Senhor, como eu vou chegar ao povo hebreu, ao povo israelita, e falar que eu sou enviado para salvá-los da terra, para tirá-los cativos da terra do Egito? Porque ele viu que ele tinha cometido tal ato que não era agradável aos hebreus, porque ele tirou a vida de um egípcio. Então o Senhor falou. Então Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado teu povo do Egito, servireis neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser: ó Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Moisés então começou a pensar: o que eu vou dizer a esse povo? Quem que me envia a eles? Então Deus já logo te deu uma resposta e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim:
dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou. Porque foi o Senhor que enviou Moisés ao povo para libertar aquela nação, para trazer a terra que mana leite e mel. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Moisés então já não entendi. Ele reclamou porque sabia que não, que aquela vontade do Senhor. Ele reclamou e ele errou. Tá. Ele errou em reclamar. Jesus tirou, ou Deus tirou contra Moisés. Porém, como Deus tirou, ele não retirou. Porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus que não mente, é um Deus que não fala. Aleluia. Ele fez tudo conforme era preciso ser feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome. Glória a Deus. Santo teu nome. Glória seja dada a Deus. Oh, aleluia, Deus. Então o Senhor falou com Moisés, porém o Senhor enviou-lhe também. Deus falou que quem falaria por ti, olha só como é tremendo, quem falaria por ele era Arão. Deus iria usar Arão para falar por Moisés, ou seja, a boca de Moisés seria a boca de Deus. Naquele momento Deus começa a comparar Moisés como Deus. Aleluia. Aí vocês perguntam, mas Deus é o único Deus? Eu também me perguntei, comecei a querer entender por quê. Porque tudo quanto Moisés falava acontecia. Deus usou Moisés porque Deus deu a Moisés o poder para poder libertar. Ele fazia prodígios que muitos não entendiam. Aleluia, Deus, Deus. Moisés só orava a Deus e Deus mandava o que ele falava. Verdade, meu Deus. Então, porém os anos que passou Moisés no deserto de Midian serviu para que Moisés se tornasse mais humilde, chegando a recusar os planos de Deus para com ele. Como pessoa humilde, reconhecia que era apenas um humano, com imperfeições e fraquezas. Não se impôs como líder incrível de Israel. Moisés não queria se colocar como líder. Ele não queria se colocar como líder. Porém Moisés, ele é o autor, vamos se dizer que dos 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa querida Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés era lembrado também até no Novo Testamento. Então Deus usou Arão para que falasse àquela população que Deus iria resgatá-lo das mãos dos opressores, que seriam os egípcios. Eu me vejo com Moisés. Por mim eu não quero ir fazer, quero só que a graça do Senhor Jesus Cristo seja feita. Por mim, como eu sou falho, fui pecador, fiz coisas que aos olhos de Deus foram absurdas e aos olhos humanos também foi. Eu às vezes me perguntava, eu falei, Deus, eu sou digno de tanta honra, tanto amor que o Senhor tem por mim? Eu sou digno, Senhor? Me perguntava isso e Deus falou para mim que todos os seus planos iriam se cumprir. Glória a Deus. Independente do meu passado, porque o meu passado, como se fala, é passado. Aleluia. Ficou para trás. Aleluia. Hoje eu vivo o presente, hoje eu vivo pensando no futuro, pensando nos planos e nos propósitos que Deus tem para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Moisés ali se entregou ao Senhor, eu me entrego. Eu falo, Deus, faça de mim o teu servo, que me diminua, Pai, para que o Senhor cresça, para que seja gratificado o seu nome. Aleluia. Vocês acham que eu orei, que eu jejuei, que eu pedi, que eu li para minha honra? Não. Foi para chegar aqui e falar do grande amor que o Senhor tem por todos nós. Aleluia, Deus. Essa semana eu passei dias apertados, dias que eu falei, Deus, eu não vou dar conta, tá difícil.
era no jejum, era na oração. Eram pessoas vindo até mim para testar minha fé, para ver como eu reagiria contra eles. Vindo aquilo sobre mim, eu apenas baixava minha cabeça e pedia ao Senhor: Deus, me dá paciência, Deus, me dá inteligência para não fazer o que é errado aos seus olhos. Aleluia, Deus. Eu pedia simplesmente que Deus me abençoava, porque estava sendo complicado, estava sendo difícil. E eu me mantive forte. Deus me enviou uma pessoa que, eu vou falar para você, foi uma âncora para mim, que me segurou, que me manteve forte. Foi uma pessoa que eu pedi tanto a Deus, falei: Deus, sozinho eu não dou conta. Eu sou falho, Pai, eu sou pecador, sozinho eu não dou conta, me ajuda. Eu orei, pedi: Deus, me ajuda, me envia a pessoa. Pode ser que não é do tempo do Senhor, mas o Senhor sabe a necessidade do seu filho. Ali eu orava e pedia para Deus me mostrar uma luz, me mostrar: Deus, me ajuda, mostra, Pai, o que eu vou fazer. Amém, Pai. Foi então que Ele me enviou a Michele. Hoje a gente começou a orar em segredo. Ninguém sabia de nada, eu pensava: pô, esses dois aí. Ninguém sabia de nada, nós não conversávamos dentro da igreja, a gente levantava de madrugada fora. E Deus começou a me dar forças, fechar meus olhos para as tentações do mal, do inimigo. E cada vez que vi uma pessoa para conversar comigo, eu falava assim: eu tenho namorada, está repreendido, eu não quero mais nada, eu não vou. E via convites assim que eu falava assim: misericórdia, Senhor. Mas ela foi onde eu encontrei forças para falar: Deus, obrigado. Pai, glória a Deus. Porque ali eu não vou cair mais naqueles mesmos erros que eu caí quando eu voltava para a igreja. Eu era fraco, eu caía. Porém Deus sabe o que faz, Deus reconhece o que seu filho precisa. Aleluia, Deus. E Ele age. A mesma coisa que foi feita aos hebreus. O povo hebreu já não aguentava mais aquela dor, aquela escravidão, aqueles trabalhos árduos. O povo hebreu já não aguentava mais. Então o Senhor mandou Moisés. Mandou Moisés para que o povo hebreu visse a glória do Senhor sobre ele. Oh, aleluia, Deus. Então começou ali uma grande tribulação, vamos dizer. Por quê? Moisés chegou ao faraó com Arão, claro, Arão que era o seu porta-voz. Chegou e disse ao faraó: deixe que o meu povo hebreu vai até o Egito por 3 dias, até o deserto, obrigado, pastor, até o deserto para 3 dias me adorar e fazer sacrifícios a mim. Porém, faraó endureceu o seu coração e não permitiu que aquele povo saísse do Egito. Deus, como é digno de honra, de glória, de majestade, Ele já sabia o que ia acontecer. Aleluia. Ele já sabia o que ia passar o povo hebreu para conseguir a sua liberdade. Deus sabia o que eu tinha que passar para conseguir ser liberto pelas mãos do Salvador. Aleluia, Jesus. Então Moisés chegou, falou: Arão, imagino eu, vamos conversar com o faraó, né? Então ele chegou a faraó, conversou, e quem disse que faraó queria libertar o povo hebreu? Nem por 3 dias, imagina por quê? Eles pediam 3 dias, eles não pediam para libertar, eles falaram: eu imagino que após 3 dias eles iam voltar. Mas claro, o plano do Senhor era outro. Então começou o povo hebreu a passar mais tribulação ainda, porque vendo o faraó que havia um risco para ele, começou a pegar mais pesado com aquele povo. Foi aí então que Deus mandou sobre a terra do Egito as suas 10 pragas. O porquê das pragas? Se eu não tivesse estudado, eu não sabia. Se eu não tivesse me aprofundado, eu não sabia.
As pragas significavam, cada uma delas significava uma divindade dos egípcios. Então Deus, vendo aquilo, falou: eu vou ferir aquele povo onde eles mais sentem dor, que é nos deuses, nas estátuas, nas coisas que eles serviam. Aleluia, Deus. Então foi aí que Deus mandou a primeira praga. As águas se tornam em sangue. Claro, até antes passou Moisés, foi até Faraó, fez com que o seu cajado virasse uma cobra. Pensa, você está aqui e vê um cajado virar uma cobra. Misericórdia. Pelo menos você corre da cobra. Nem de cobra eu gosto. E então os magos tentaram fazer aquela mesma coisa que Moisés tinha feito e transformou também em uma cobra. Eu ouvi, não sei se estou muito certo, quando bateu aquelas duas cobras de frente, a cobra de Moisés comeu, engoliu a cobra dos magos. Olha só, tanto que Deus é poderoso. Ali os magos já falaram: misericórdia, como é que eu vou conseguir ganhar? A cobra comeu a minha cobra. Porque Deus é bom demais. Deus prova, Deus mostra. Aleluia, Jesus. Cobra comendo cobra. Glória a Deus. A transformação das águas do rio Nilo e de todas as águas do Egito em sangue foi uma desonra ao deus Nilo, Rep. E a morte de todos os peixes também foi um baque. Tem gente que Deus fala: Deus vai ser careca. Mas mesmo assim eles deram piolho, né? Pra ver, não tinha nem cabelo, deram piolho. Imagina eu com aquelas perucas que as mulheres usavam, arrebentava tudo, porque os piolhos comiam tudo também, né? Pensando que piolho que tinha do pó, Moisés foi lá e tocou no pó, e aquele pó virou tudo piolho. Eu falei: nossa, no deserto, imagina o tanto de pó que não tinha. Só no meio dos egípcios, né? Só no meio do povo egípcio. Então, a partir dali, Deus já começava a mostrar ao faraó que havia uma linha onde o povo hebreu não sofria as mesmas coisas que os egípcios sofriam. As pragas do piolho, a praga da rã, dos gafanhotos, das águas, da saraiva. Glória a Deus. Glória a Deus. E a peste dos animais, as úlceras, a saraiva, os gafanhotos e as trevas. Pensa, só na terra egípcia tinha treva. Portanto que Deus era poderoso. Aleluia, Deus. A luz do fogo egípcio não podia predominar, só a luz do povo hebreu. Ali, Deus fez mostrou tantas coisas que Ele poderia fazer para provar que Ele é Deus e é o único Deus que vive e reina. Aleluia, Deus. Glória. Eu acho mais interessante a última praga, a morte. A morte dos primogênitos do Egito. Olha só, Deus mandou, ali foi efetuado, através de Moisés foi efetuada a sua primeira Páscoa. O Cordeiro que vive e reina para todos sempre. Aleluia, Jesus. Né? Daí vem então a primeira Páscoa do Senhor. Naquele tempo, onde Deus mandou com que o povo hebreu, somente o povo hebreu, o povo egípcio não sabia, fizesse ali um sacrifício entre as suas famílias. Fizesse ali um sacrifício entre as suas famílias e colocasse sobre os portais da porta o sangue do Cordeiro, que ali representava o sangue de Jesus Cristo, a primeira Páscoa do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, naquela noite, Deus fez um reboliço. Foi muito triste para os egípcios. Foi choro sobre choro, tristeza sobre tristeza. Por quê? Faraó não ouviu. O que Moisés chegou a ele e disse. Moisés sempre avisava. Antes de Deus mandar as pragas, Moisés avisava. Glória a Deus. Moisés avisava para poder ver se Faraó desistiu daqui. Porém Faraó não desistiu. E aconteceu que à noite, quando todos já estavam em suas casas,
Deus manda o espírito da morte entrar nas residências dos egípcios. E ali ele ceifou a vida de todos os primogênitos da terra do Egito. E os únicos que sobreviveram foram os primogênitos dos hebreus. Os únicos que sobreviveram. Porque até os primogênitos dos animais morreu também. Então a partir dali o faraó viu que não... Imagino eu que ele dava uma dor muito grande em seu coração. Imagino eu que ele já logo expulsou o povo hebreu. Fala: sai da minha frente, eu não quero mais vocês aqui por causa do povo hebreu. Seu filho estava morto. Não foi por causa do povo hebreu, foi por imprudência sua, por não ter ouvido a voz de Deus. Verdade, meu Deus. Por não ter aceitado que havia um Deus soberano sobre aquela terra, que os seus deuses terrenos, suas estátuas não eram palho. É verdade, Jesus. Para o poder tão grande que Deus tinha. Verdade, Jesus. Então Moisés conseguiu enfim libertar o povo. Libertar o povo que era cativo, que era escravo da terra do Egito. Moisés libertou aquele povo e seguiu então para o deserto. E ali viveu mais 40 anos. Porém, outro milagre muito grande que Deus operou sobre a vida dos hebreus, que minha mãe cantou um hino logo no início, que fala que Deus abriu o mar vermelho para que os seus passassem. Oh, glória a Deus. Então o faraó foi atrás daquele povo para ali matá-los, para ali oprimir-los e matá-los. Porém o que Deus fez diante, podia muito bem, olha só, era tão perto. Meu padrasto esses dias atrás ele estava comentando: por que aquela vez que eles foram enterrar o corpo de Jacó lá na terra prometida, por que foi tão rápido? Porque Deus tinha um plano. Para chegar àquela terra prometida, eles tinham, por um caminho mais curto, eles teriam que passar em frente aos filisteus. Então Deus fez com que eles fizessem uma volta gigante, porque eles viveram 40 anos, né? Foi uma volta gigante. Então eles se debateram de frente ao mar, encurralados pelas montanhas, que naquela época havia muitas montanhas. Então o povo egípcio encurralou o povo hebreu, o povo de Israel, encurralou aquele povo, onde eles falaram para Moisés e disse: tirou-nos da terra do Egito, da casa da escravidão, para que morramos aqui? Antes de mais, morremos na terra do Egito. E aquele povo começou a murmurar, e Deus chegou a Moisés e disse: vai-te diante do mar e levante teu cajado. Naquele momento, quando Moisés fez aquilo, aquele mar começou a se abrir. Imagino eu que foi uma cena tão linda. Tipo, eles tentam imitar aí na televisão, mas acho que nem se compara, porque o mar era grande, aquele marzinho ali. Então Deus fez com que o povo hebreu passasse em seco, para provar ao povo hebreu que Ele era Deus, o que tirou eles da terra da escravidão, para levar a terra que mana leite e mel. Amém, Jesus. Mesmo Deus tendo provado tanto a eles, o povo ainda duvidava das graças e misericórdias que Deus tinha derramado por eles. Amém, Jesus. O povo hebreu ainda duvidava. Muitos hoje estão com a fé baixa, muitos hoje duvidam, falam assim: minha bênção não vai chegar mais, minha bênção não vai chegar mais. Alguns desistem, não olham para Deus como deveriam olhar, não se entrega como deveria se entregar, não ora, não jejua como se deveria se entregar. Muitos também pensar: que o mundo vai pensar de mim? Se é um jovem, vamos dizer, o que se fala para os jovens? O que o mundo vai pensar de mim, eu dentro da igreja, né? Os jovens hoje em dia, é difícil para eles estar dentro da igreja, mas os cristãos estão com o coração sedento para aprender mais e mais. Glória a Deus. Hoje eu não me arrependo. Hoje eu não me arrependo onde eu vou, o que eu sou aqui dentro da igreja, eu sou lá fora. Hoje eu não me arrependo, eu vou, eu dou
meu testemunho para as pessoas que não são crentes, porque é Deus que liberta, é Deus que salva, é Deus que tirou o cativo do cativeiro. Aleluia, Jesus. Foi Deus que me tirou lá das ruínas, lá da onde eu pensei que eu não voltaria. Deus permitiu que eu tomasse tiro. No lugar onde as pessoas falam: poxa, como é que esse cara conseguiu sobreviver? Porém, Deus tinha planos na minha vida. Amém, E Jesus. não permitiu que, como aqueles egípcios queriam tirar a vida dos hebreus, não permitiu que o diabo se faça a mim. Eu consegui, eu falo. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.